Buenas, então vamos falar sobre frequência de mercado, tá? Esse é um indicador da ferramenta aqui que você encontra em ferramentas, mais ferramentas. Frequência de mercado, então você vê que ele abre uma janela aqui com essas informações. Eu já tenho ela configurada aqui, tá? Eu só aumentei aqui a fonte para ficar mais fácil de visualizar, principalmente para quem está no celular, né? Sempre lembrando o foco, né? O grande objetivo do nosso canal aqui é sempre lidar com programação, tá? Então eu sempre deixo isso claro porque eu não quero que as pessoas esperem que eu vou ensinar operacionalmente como usar, tá? Para isso já tem bastante gente aí bem mais qualificada para esse tipo de assunto, tá? Mas qual que é a ideia de mostrar informação sobre frequência de mercado? É que por esse indicador, né, essa ferramenta de valores, de indicadores de informação que o Profit tem, é uma ferramenta separada, né? Você não consegue, por exemplo, né, plotar essas informações no gráfico ou utilizar funções, né, como a gente conhece aqui na nossa lista de funções, para retornar esses valores e eventualmente usar para talvez gatilhos de regra de coloração, né, screening, ou até mesmo para gatilhos de alerta, né, para nos dar alertas, enfim, as possibilidades são infinitas. Então, eu queria mostrar maticamente como encontrar esses valores, né, para que você possa, então, programar seus próprios indicadores, suas regras de colorações, né, da forma que o seu sistema operacional funciona. Mas vamos entender, então, o que é, né, o que esses valores estão retornando, né? O valor mais importante que a gente precisa entender é a amplitude, né? Justamente, todos esses outros valores serão calculados baseados, né, primeiramente na amplitude. O que isso significa dizer? Então, eu tenho o dia aqui, 4 de fevereiro, né? Eu estou no replay porque a gente precisa de informação em tempo real, né, para ele se atualizando, né, obviamente é final de semana, então eu vou usar a informação do replay. Mas o que a gente faz aqui para entender? Se a gente traçar duas linhas aqui, ó, nessa maior máxima do dia até aquele momento, né, então são gráfico de 1 minuto aqui, então nesses 3 primeiros minutos, naquele momento, qual que era a maior máxima? Desse segundo candle, e a menor mínima era desse terceiro candle. Se a gente pegar esses valores, então vou pegar uma calculadora aqui, ó, os valores aqui na nossa escala, né? 120,235 menos 119,890 é o valor 345, que é justamente o valor de amplitude que ele está me retornando. Ou seja, este indicador, vamos dizer assim, né, este resultado, amplitude, nada mais é do que a máxima menos a mínima do dia, né? Ou daquele período, porque você pode configurar o indicador para uma periodicidade diferente. Então ele vai usar a informação baseada no dia anterior, nos últimos 3 dias, no semanal, no mensal. Tá? Porém, né, por padrão, é usado a informação do dia. Tá? Você vai usar essa informação do dia. Então, agora, obviamente, no mercado aberto, então eu vou dar um play aqui, você nota que conforme, né, esses valores vão sendo rompidos, né, e ele foi bem um pouquinho aqui, esse valor de amplitude vai sendo atualizado. Né? Então vamos ver se ele rompe mais, né? Olha lá, rompeu mais, já aumentou para 375. Né? Agora, vamos ver, ele não chegou a romper, agora 450. Então vamos dar um pause aqui. Porque justamente se a gente puxar essa linha agora para a nossa nova mínima, vamos dizer assim, né? Agora esse valor foi atualizado. Então, se a gente disser 120,235 menos 119,785, que é a nossa nova mínima, a gente tem 450 pontos, né, que é justamente essa amplitude que ele está retornando. A frequência, então, vai fazer o quê? Vai usar justamente a amplitude, né, e tirar 10%, né, dessa amplitude para determinar essa frequência. Né? E o alvo scalping nada mais é do que 50% agora da frequência, ou seja, metade da frequência. Tá? Só uma observação para ser feita, note que este valor ele não tem casa decimal, né? Então, caso este valor fosse, por exemplo, vamos dizer 455, né? 10% de 455 seria 45,5. Né? Como ele não usa essa segunda casa decimal, ele arredonda, tá? É só uma observação para ser feita, só para você entender que esse valor aqui ele será arredondado. Aqui nesse caso deu exatamente os 10%, né? Mas obviamente nem sempre será o caso. E por último, essas duas metas, né, que são
calculados da mesma forma, são nada mais do que 30% da amplitude. Tá? O gráfico evento, se alguém tiver interesse, podemos falar separadamente sobre isso. Mas a informação mais comum que você vai precisar são justamente essas, tá? De amplitude, da frequência, do alvo scalping e das metas, né? Como eu disse, não é meu foco falar do operacional, mas tem sistemas operacionais que trabalham baseados nessa informação, principalmente justamente para scalping, tá? Que vão usar essas informações para, vamos dizer assim, guiar, né, a meta do dia, né, e os resultados, né, a busca de resultados para um dia específico, né, baseado no quanto o mercado já se movimentou, né, que seria amplitude, né, que é justamente, como a gente conversou, essa diferença aqui, né, essa distância entre a máxima e a maior máxima e a menor mínima do dia, né? E a frequência, que seria, né, o quanto o mercado está se movimentando, em média, né, para cima ou para baixo. Tá? Então, como eu disse, muitos modelos, principalmente de scalping, né, trabalham ao redor desses valores. Então, sabendo matematicamente como retornar esses valores, eu deixei eles aqui embaixo, tá? Matematicamente como a gente pode retornar. Então, por exemplo, a amplitude, a gente vai usar a high D, né, a máxima do dia, né, 0, porque é justamente do dia de hoje. Né? Note que você pode, então, dependendo, né, da periodicidade que você quer, né, como a gente falou, mensal, semanal, né, você pode usar funções específicas para isso. Tá? Então, vou deixar aqui uma dica, né, nas funções de calendário, você tem todas essas funções. Tá? Então, dia, mensal, semanal, anual. Tá? Se alguém quiser também mais detalhes, né, podemos fazer algo mais específico. Achando essa amplitude, você pode então fazer aqueles cálculos, né, da frequência, que é 10% da amplitude. Né? Então, a amplitude vezes 0,10, né, o alvo scalping, que é metade da frequência, e as metas, que são 30%, né, da própria amplitude. E agora, com esses valores, você pode então usar para os seus códigos, né, para forma de realizar gatilhos, por exemplo, né, de regra de coloração, de screening, de alerta, enfim. Outro motivo é que nas propriedades aqui, né, do frequência de mercado, ele gera um gráfico, né, justamente dessa variação, dessa amplitude da frequência, né, para determinados períodos. Porém, você não pode, por exemplo, adicionar no seu gráfico, né, caso você acompanhe, né, esse tipo de informação. Tá? Então, gera uma oportunidade de você criar também um indicador específico para isso. Né? Então, eu queria deixar, né, essa informação. Caso alguém tenha sugestões de como aplicar isso operacionalmente, recomendo deixar no nosso grupo do Facebook, que a gente pode fazer um vídeo adicional para falar sobre isso. Tá? Talvez incrementar ou aplicar essa informação para algo mais realista, né, mais concreto. Deixa a sugestão que a gente pode discutir, né, e fazer algo para o futuro. Como sempre, códigos, né, os arquivos para você buscar e copiar, né, os códigos estão aqui no nosso link. Tá? Você vai encontrar todos os códigos para fazer o download. Então é isso aí. Né? Espero que tenha ajudado. Como eu disse, caso tenha sugestões, deixa lá no nosso grupo, né, que a gente pode incrementar essa informação aqui. Tá? Então é isso aí. Valeu.